Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais uma de nossas aulas. E essa aula é mais uma das aulas exclusiva para a plataforma online do nosso curso preparatório para a Banca BGP, tá ok? Então já subimos a aula de potenciação e hoje vamos subir a aula de radiciação. E as duas são bem próximas e já temos uma questão lá no canal, né, que mandamos no grupo também, que envolve radiciação e como que isso funciona. Vou trazer a correção de exercícios de várias questões da Banca BGP com potenciação e radiciação, como está no edital, como está no conteúdo programático. Vem comigo para a aula. Vou compartilhar aqui a nossa tela para você poder ver, né, a questão de radiciação. Então, deixa eu só achar aqui. Pronto. Radiciação. Nada mais é, igual eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo? Dado um número real, maior do que zero, maior ou igual a zero, né? E o número natural, n, esse número tem que ser um número natural maior do que zero. Olha a teoria de conjuntos te envolvendo aí. Então, não se esqueça, eu vou até anotar aqui, ó, que a lei dos conjuntos, ela te persegue. São conteúdos fundamentais. Lembra da aula da maratona, do mapa mental matemático, que algumas questões, alguns conteúdos são fundamentais? Então, a teoria de conjuntos é um deles. Então, você tem que ficar atento o que é o conjunto dos números reais e o que é o conjunto dos números naturais. Isso está falando que, nesse caso aqui, ó, não pode ter número negativo. E ele precisa também ser diferente de zero. Vamos entender como que funciona. B elevado a n é igual a A. Então, raiz de n, A, é igual a B. Então, isso aqui é uma relação fundamental da matemática, que você vai ver isso muito no logaritmo, é um caminho que você usa na função exponencial. Tudo isso envolve esse conteúdo aqui que é importante para o nosso objetivo. Mas, tirando essa parte teórica, tá? E as demonstrações que eu não vou trazer nessa aula, porque foge ao nosso objetivo de demonstrar aqui. Então, vamos trabalhar assim. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 8. Por que é igual a 2? Por causa da decomposição em fatores primos, ou simplesmente fatoração. O que é decompor um número em fatores primos? É isso aqui, ó, 8, e eu vou decompô-lo. Qual que é o primeiro primo? Vamos relembrar aqui os primos, tá? 2 é o primeiro, 3. Qual que é a propriedade dos números primos? São aqueles números divisíveis apenas por um e por ele mesmo. 5, 7, 11, 13 e infinito. Tá? Reticências aqui, infinito. São os números primos. Qual que é o primeiro primo aqui? O 2. Dá por 2? Dá. Aqui dá 4. Vou dividindo. Estou decompondo ele por 2. Dá 2. E o meu objetivo é chegar no 1. Assim que eu decompus o número, eu escrevo ele em forma de potência. Isso aqui não é 1, 2, 3, então é 2 vezes 2 vezes 2. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, e coloco na raiz cúbica 2 elevado a 3. Aí, aqui é o princípio fundamental da potenciação e da radiciação. Tá vendo que esse cara aqui, ó, tem o mesmo índice que esse? Quando eles forem índices iguais, eles se anulam. Por que, Eduardo, que eles se anulam? Pela regra de potenciação. Esse cara aqui, os dois juntos, não formam? Na aula passada a gente não mostrou que isso aqui, esse cara aqui é o numerador e esse índice aqui é o denominador. Então, 3 sobre 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Por isso que 8, né, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por causa dessa propriedade. Eu decompus, coloquei aqui. Tem uma outra forma também de você pensar. Pensa naquela situação do ônibus, tá? Sempre usa, vamos colocar esse bizuzinho aqui, ó. Um bizu de potência, aquele cara que entra no ônibus, vou pôr aqui, ó, do ônibus, o bizu do ônibus.
cara entra no ônibus e paga passagem. Então, ele vai pagar passagem. Então, como que ele paga passagem? A passagem custa R$3, esse aqui é o valor da passagem, e esse cara aqui tem R$3 para poder pagar a passagem. Ao pagar a passagem, ele sai, desce do ônibus. Quem não paga a passagem continua dentro do ônibus. Então, é só um bisuzinho para você poder entender como que funciona isso aqui, se você tiver dúvida. Tá? A mesma coisa com o 16. Vamos fatorar o 16? 16 na quarta, né? Na raiz quarta. Então, vamos fatorar. Dá por 2, dá por 2. Opa, aqui é 4. Dá por 2, dá por 2. Quando chegou no 1, acabou. Como é que eu vou escrever isso aqui? 2, aí elevado quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Então, eu coloco lá, na raiz quarta, 2 elevado a quarta. O que aconteceu? Ele pagou passagem. Esse cara cancelou com isso. Ou, né, esse cara aqui é o numerador, esse cara aqui vira o denominador, e 4 dividido por 4 é igual a 2 elevado a 1. O 2, qualquer número elevado a 1, é ele mesmo, tá? Então, é só você ficar atento a esses detalhes que vai dar tudo certo. Vamos aqui descer a nosso PDF. Quando o índice raiz for 2, não é necessário colocar. O que isso quer dizer? E quando a raiz for quadrada, o 2 não precisa ser colocado aqui. Tá? Não precisa. Se não aparecer nenhum número, é o 2. As demais vão aparecer, tá ok? Se na questão não aparecer nenhum número, é raiz quadrada. Se não, é raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não importa. Igualdade fundamental. A gente acabou de falar lá, que é o princípio da potência fracionária. Aqui, ó, só você colocar aqui, ó, potência fracionária. Beleza? Então, da igualdade aqui. Então, quando eu tiver aqui, eu venho para cá. E quando eu tiver daqui, eu consigo vir para cá. Vai depender da situação. Então, cada questão vai aparecer uma situação que você vai ter que ficar atento a ela para saber qual que é o melhor caminho que eu devo tomar ali. Como que eu vou saber isso, professor? Olha, você pode observar isso nas opções, tá? Como que tá as respostas? Tá em fração? Está em raiz, está em número exato, está em número fatorado. Então, quando você observar nas opções, uma questão nas opções, beleza. E você vai trabalhar quanto a isso. E aí tem essa questão, segue-se, né, da igualdade que raiz de índice n elevado a AN é igual a 1, por causa daquela situação que o n interno, esse carinha aqui, ele vira numerador. Já falei isso um monte de vezes e vou continuar repetindo. E esse carinha aqui do índice da raiz vira denominador. Esse é o princípio de transformar um número radical em potência fracionária. Então, tá aqui, ó, o n dividido por n, e n dividido por n é a elevado a 1, e a elevado a 1 é o a. Isso que ele quer te dizer, isso aqui. Seguindo a nossa aula, algumas propriedades importantes. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Que a elevado a n é a raiz n de a vezes raiz n de b. Gente, toda vez que eu tiver os índices iguais, quando os índices forem iguais, nada mais é do que tá aqui, repete e multiplica quem está lá dentro. Tá? Você pode fazer isso e multiplicar quem está lá dentro. Inclusive, o nosso exercício foi desse aqui, ó. Eu tinha lá a divisão, então, se o índice é o mesmo, eu quero saber, então, que esse aqui é a mesma coisa. Eu posso tanto desmembrá-la quando for me interessante, como posso, então, unificá-las numa só raiz. Vai depender do que me interessa. E eu tenho que ficar atento. Como lá nós tínhamos raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 3, foi melhor para a gente colocar o quê? Né? Raiz cúbica de 9 sobre 3, porque aí eu resolvi a fração lá dentro, se for interessante para mim. Aí que tem vários exemplos. Né? Esse aqui, esses dois aqui, bem tranquilo.
Esse aqui é só para você entender que isso aqui, ó, é a mesma coisa que 36 sobre 4. Tá? Eu tenho tanto raiz quadrada desse, quanto tenho raiz quadrada desse. Tá? Poderia resolver. Ou simplesmente esse aqui. Se eu fizesse só raiz quadrada, quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. E isso dá o quê? 3. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. É a mesma resposta, caminhos diferentes. Fique atento a estes detalhes, né? Para você poder resolver. Então, as propriedades aqui. Essa aqui, ela é importante e vai te salvar em muitos aspectos. Então, tem aqui, ó, raiz de C, raiz de índice C, elevado a com base A, elevado a B, e isso tudo multiplicado por D. Quando está multiplicado aqui, ó, dentro da raiz eu tiver parênteses, essa potência vem para dentro da raiz multiplicando esse outro expoente aqui. Tá ok? Quando eu tenho raiz dentro de raiz, importantíssimo porque questões gostam de cobrar isso. Quando eu tenho raiz dentro de raiz, eu conservo a raiz e pego esses dois índices e multiplico eles. C vezes B. Multiplico ele e o cara fica lá dentro para poder sofrer as consequências de quem foi esse cara aqui. Vamos ver o exemplo? Espera aí, que ele não vai descer sozinho. Então, vamos lá. Observação. Vamos nessa observação aqui. Ó. Eu tenho 3 raiz cúbica de 4 elevado a 4. O que é isso? Gente, de novo, lembra da questão do ônibus? Vamos lá, então. Eu vou escrever maior para você poder enxergar. Já coloquei todo mundo lá dentro. Vou desmembrar o 4. Tá vendo o 4 elevado a 4? Isso é a mesma coisa que 4 elevado a 3 vezes 4. Qual é a propriedade? Conserva a base, soma expoentes. Aqui eu reduzi. Para quê? Para reduzir a minha fração, se for o caso. Pode ser que a minha opção, eu não consigo resolver isso. Beleza, acabou aqui. Mas só que nas opções tem um número diferente. Então eu tenho que saber lidar com isso. Aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 4. Eu só desmembrei aqui. Esse cara paga a passagem e sai para fora. Esse cara não, então ele permanece. E eu tenho que manter isso aqui, ó. Eu coloquei o vezes, mas não preciso. Ele está aqui, ó, subentendido, tá? Subentendido, não preciso colocar ele. Então, fico muito atento com essa propriedade, que ela é importante, né? E você vai precisar usar esses caras, tá? Então, aqui, ó, esse cara aqui, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz cúbica de 3. Eu posso tirar essa raiz quadrada aqui? Não. Você não pode, porque todo esse número aqui, ó, está sendo afetado. Esse número está sendo afetado, não é só o 4. E aqui eu não consigo desmembrar ele, igual você está falando, porque aqui não são duas raízes iguais. Eles não estão aqui dentro, como números separados. Isso aqui é um outro número que está aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir para cá. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou e disse que esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que raiz cúbica. Por quê? Ele voltou, o 4 saiu. Esse cara aqui, ó, o 4 saiu. Então, ele só trouxe ele para dentro de novo. Você entendeu essa jogada? Ele veio e trouxe. Porque esse aqui é a mesma coisa que está lá, ó. 4 elevado a 3 vezes 3. O que aconteceu com raiz cúbica? Esse cara aqui, ó, saiu para fora. Ficou 4 raiz cúbica de 3. Só que nesse exercício, ele precisou trazer ele para dentro. Porque eu não conseguia fazer a propriedade de multiplicar esse cara com esse cara. E foi o que ele fez aqui. E aí sim, ele então fez, multiplicou o 2 vezes o 3, sumiu uma das raízes e ficou lá dentro 4 elevado a 3 vezes 3. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 3, 192. E aí você podia manipular ou não, né? E aí, mas aqui ele parou por aqui. E a gente não vai estar resolvendo isso aqui por enquanto. Beleza?
Para efetuar o produto entre duas ou mais raízes com índices diferentes, deve-se encontrar o MMC entre os índices e dividir o resultado. Para cada índice, multiplicar o resultado da divisão pelo expoente de cada radicando. Então, isso é uma outra propriedade, é uma observação importante, que é um recurso para você resolver. Nos exercícios, eu vou explicar isso com mais calma. Então, eu tenho lá, ó, o MMC de 3, 4 e 2, eu tenho aqui. Como que eu vou fazer, professor? Como que eu vou fazer para poder resolver isso aqui, sendo que, além do índice, do radical, ser diferente, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui é diferente. Então, o que nós podemos fazer? Um recurso. Eu pego eles e acho o MMC de 2, 3 e 4. Como que eu acho o MMC? Vamos relembrar? Fatoro todo mundo, em ordem crescente, dá 1, 3 não pode, eu repito, dá por 2 de novo. 1, 3 não pode, eu repito, deu 1. Beleza, o próximo é o 3. Só paro quando todo mundo tiver 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, minha nova raiz é de índice 12. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar, então, esse resultado e vou dividir por cada radical desse, e vou colocar na potência. 5. 12 dividido por 3, 4. 5 vai dar 4. 3. Porque agora eu estou unificando todo mundo. 12 dividido por 4, 3. Vezes 2 dividido por 2, 6 vezes 3, 2 elevado a 18. Beleza. E aí, então, eu vou trabalhando, tá? E fique atento a essa relação aqui, ó. Tá? Não posso colocar, unificar eles aqui, não. É diferente. Finalizando. Pronto. Só isso. E agora vamos trabalhar exercícios. As propriedades estão aí, certo? E o que nós temos que fazer? Desenvolver com muita calma, com muita cautela. Quando você vê uma questão de potência de raiz, é só você ficar atento e tentar trazer à memória as propriedades. As propriedades são básicas e você vai conseguir quando você treinar muito. Gente, não adianta, você precisa fazer 10, 20, 50, 100 exercícios, tá? 100 exercícios, joga no YouTube, pega aí exercício de potenciação, de radiação ou questões de concurso com potenciação e radiação para treinar. Eu vou trazer uma pancada de exercícios no próximo vídeo para você treinar. E eu mando o PDF lá, coloco o PDF exposto para você e venho corrigindo todos o que você tiver dificuldade. E o chat vai sair aberto dessa aula para a gente poder discutir ele aí, tá bom? Forte abraço do professor Eduardo Carolino e a gente se vê por aí.